Olá, o Sindepres Entrevista vai conversar com Silvio Ceni, ele é consultor IOB da Sage Brasil. Nós vamos falar sobre licença maternidade, licença paternidade, falar também sobre salário maternidade e, se o tempo ajudar, a gente ao finalzinho vai falar um pouquinho sobre salário família hoje. Silvio, muito obrigada pela sua presença aqui no Sindepres Entrevista. Eu que agradeço, em nome da IOB Sage, a oportunidade. Muito bom. Silvio, houve uma mudança, né, uma possibilidade, como as pessoas falam, na licença paternidade esse ano de 2016, né? Diga-se de passagem, nós comentávamos aqui nos bastidores, muito oportuna, né? Porque essa mudança vai favorecer bastante a questão da estrutura familiar, né? Então, a gente está torcendo que esse seja o início de novas mudanças para essas questões. Eu queria que você explicasse, para a gente falar dessa nova possibilidade, né, que foi um aumento de prazo na licença paternidade, eu queria que a gente voltasse um pouquinho lá atrás e explicar aí para quem está nos assistindo o que é a licença paternidade, qual era o período, né, determinado por lei, porque na verdade essa mudança que houve agora não foi uma lei nova na licença maternidade, foi uma possibilidade colocada, correto? Uhum. Então, como é que é a licença paternidade na verdade e qual que era o período, qual que é o período definido por lei mesmo? Tá. Bom, a licença paternidade, ela foi introduzida pela Constituição Federal de 88, né? Okay. Até então, os pais, quando havia o nascimento dos seus filhos, eles não tinham qualquer período um pouco mais extenso para ficar dando assistência à mãe e ao próprio filho, né? O que existia anteriormente, que ainda continua existindo, né, é o artigo 473 da CLT, que previa que o pai tivesse um dia para registrar a criança. Né? Então, a lei dava direito a ele de não trabalhar um dia para que ele pudesse registrar a criança. Aí, em 88, a Constituição Federal ela criou essa possibilidade do trabalhador ficar 5 dias sem trabalhar, recebendo normalmente o seu salário, para dar assistência à mãe e à própria criança. Ok. E qual foi, então, essa possibilidade que aconteceu agora em 2016 em relação a uma licença paternidade, Silvio? O que mudou, na verdade? Então, o que houve foi que a legislação ela criou uma possibilidade, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Posso até ser repetitivo, sim, mas ela criou a possibilidade das empresas concederem 15 dias a mais como licença paternidade, desde que, aí vem alguns requisitos que a lei exige para que a empresa possa ter algum benefício com isso. Okay. Vou explicar melhor. Okay. Se a empresa quiser hoje conceder esses 15 dias, ela tem que cadastrar-se no programa Empresa Cidadã, tá? Que é um programa do governo federal. Do governo federal. Inclusive o cadastramento é feito lá no site da Receita Federal, okay, da Secretaria da Receita Federal. Então a empresa faz lá um cadastramento. E aí, havendo um nascimento, o trabalhador, a empresa pode conceder a ele mais 15 dias, além daqueles 5 que já foram previstos lá. Que é determinado por lei? Pela lei, mais 15 dias para que ele fique em casa sem prejuízo do seu salário. Agora, não para por aí, né? Então, a empresa, o atrativo da empresa para conceder esses 15 dias é que, se ela for uma empresa do lucro real, né, ela vai poder utilizar esse valor que ela vai pagar para ele como incentivo lá quando ela vai pagar imposto de renda da pessoa jurídica. Ela vai poder abater esse valor lá no seu imposto de renda da pessoa jurídica. Seria um dos benefícios. Agora, isso já está em pleno vigor? Ainda não. A questão do incentivo, né? Por quê? Esse valor que ele vai poder usar como benefício no seu imposto de renda é a chamada renúncia fiscal. Quer dizer, o governo vai deixar de receber esse valor, que vai dar um incentivo para ele quando ele for pagar o imposto de renda para ele, a pessoa jurídica. Né?
E para que isso aconteça, esta previsão tem que estar lá no orçamento da União relativo a esse ano ou o ano que vem. E quando estiver presente no orçamento da União, só o exercício seguinte, quer dizer, no ano seguinte, é que efetivamente essas empresas vão poder utilizar esse benefício fiscal, vamos dizer assim. Usufruir. Usufruir. Entendi. Quer dizer, então, por enquanto, para a empresa, esse benefício ainda não é possível. Quer dizer, o atrativo maior, por enquanto, para a pessoa jurídica ainda não existe. Não está em prática. Exatamente. E tem essa limitação, né, que esse benefício só é dado para as pessoas jurídicas do lucro real. Né? Ou seja, a pequena e a média empresa, ela por ficou exemplo, de fora, porque ela uma não... empresa do lucro presumido, uma empresa do simples, por exemplo. Exatamente. Se ela quiser dar esses 15 dias a mais para ele, ela até pode, claro, por Como liberalidade. existem empresas que dão, né? Sim, por liberalidade, porque ela não vai usufruir de benefício nenhum, em termos dos encargos que ela paga, por exemplo, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, quer dizer, a gente, logo no começo, quando essa extensão foi saiu, anunciada, né? Quando saiu a lei e tal, então muitos trabalhadores já ficaram, aqueles que estavam quase já em vias do nascimento do filho, já ficaram até empolgados. Não, vou ter 5 mais 15, vou ter 20 dias de licença paternidade e tal. E aí foram até o RH lá das suas empresas, e o RH da empresa, claro, bem esclarecido, já falaram, olha, não é bem assim, você não vai ter esse direito. Isso não é uma previsão, olha, a partir de amanhã a licença paternidade deixa de ser 5, passa a ser 15. Isso que tem que ficar bem Muito entendido. claro. E já que a gente quer deixar essa questão clara aqui hoje, Silvio, vou pedir para você explicar, por exemplo, que os 5 dias determinado por lei, eles, está bem definido porque é determinado por lei. Agora, por exemplo, os 15 dias, se a empresa não for cadastrada no programa Empresa Cidadã, o trabalhador desta empresa não tem direito aos 15 dias, é isso? Ele não tem, assim, direito líquido e certo. Ele vai depender da empresa. Se a empresa quiser dar a ele os 15 dias por liberalidade, ou dar mais 5, mais 10, mais 30, aí é problema de cada empresa. Independente dela ser ou não cadastrada no programa Cidadã. É relativo isso. Exatamente. Até porque nem todas vão usufruir do benefício fiscal. Exatamente, porque o interesse maior e o cadastramento do Empresa Cidadã, porque o cadastramento tem a ver com a possibilidade que ele vai ter lá na frente de se aproveitar do benefício na pessoa, da imposto de renda da pessoa jurídica. Agora, se ele não vai se aproveitar disso, se ele quiser dar os 15 dias a mais ou 20, e não se cadastrar no Empresa Cidadã, é problema dele. Entendi. Existem até alguns documentos coletivos, né? Quando a gente fala documento coletivo, é acordo, convenção coletiva, que tem períodos maiores, que fazem essa previsão de períodos maiores do que os próprios 5 dias que estão lá na legislação. Entendi. Silvio, também uma outra questão que a gente quer deixar claro, por exemplo, a licença paternidade não existe salário paternidade, né? Não permite salário paternidade. Então, eu queria que você explicasse aqui. Não existe, quem é que paga esse salário, né? Tanto dos 5 dias determinado por lei, ou os 15 dias a mais com essas novas possibilidades agora. A licença paternidade, a diferença da licença paternidade para a licença maternidade é que a licença paternidade ela é um benefício no âmbito trabalhista. Ou seja, o empregado ele pode deixar de trabalhar durante esses dias sem prejuízo do seu salário. Isso garantido por lei. No salário maternidade também não existe trabalho, só que ele é um benefício previdenciário. O salário maternidade ele tem os dois aspectos. Entendi. Ele tem um aspecto trabalhista, e tem um aspecto previdenciário, que é a licença de 120 dias. E durante esse período existe um benefício que a gente chama de substitutivo, que é a previdência paga, né? A empresa paga e a previdência reembolsa. Entendi. Eu queria que você explicasse aqui quais são as pessoas, né? Quais são os pais
que podem usufruir, por exemplo, da licença maternidade? Quais são as regras para você ser uma pessoa que possa ter esse direito, por exemplo? Basta que ele seja reconhecidamente pai, né? Em termos legais, ou seja, ele apresentando para a empresa uma certidão de nascimento onde ele conste como pai, ele tem direito à licença paternidade, né? Então, é muito comum a gente ter consultas lá na nossa consultoria se o empregado tem que ser casado, por exemplo, Exatamente. ou tem que ter uma união estável, legalizada. Não. Não necessariamente. Se ele tem um filho, não importa como, e esse filho está registrado no nome dele, ele comprovando isso junto ao RH da empresa, ele tem o direito. Ok. Silvio, o pai que passa a usufruir desse benefício, ele pode exercer outra atividade remunerada durante a licença? Olha, a legislação ela não entra nesse mérito, né? Por exemplo, o salário maternidade, como ele é um benefício previdenciário, aí já não pode. Já é diferente. Né? Tá. Agora, a licença maternidade é como você tem direito, por exemplo, ao descanso semanal, às tuas férias. Agora, O que você vai fazer... vamos fazer uma analogia para as férias. A CLT, quando ela fala de férias, por exemplo, ela diz que o empregado não pode prestar serviço a outro empregador, salvo se ele já tinha 2 empregos. Isso é importante. Por quê? Porque o legislador, quando ele cria essas situações, ele cria situações para que a pessoa não trabalhe. Entendi. Entendeu? Então, se ele usa esses dias para trabalhar, e, por exemplo, acontece um acidente, né? Isso ele pode desvirtuar o objetivo daquele benefício que o legislador criou para ele. Ok. Eu queria que você... nós estávamos falando da licença paternidade. Isso também serve para a maternidade, que vai ser nosso próximo tema no próximo bloco. Isso tanto é para o trabalhador da empresa privada como para o servidor público, por exemplo. Existe alguma diferença para usufruir desse benefício? Tá. O servidor público, de acordo com a legislação que a gente tem hoje, ele pode ser tanto regido pela CLT, e se ele for regido para a CLT, ele tem esse direito, porque, né, ele é um trabalhador como qualquer outro da atividade privada. E se ele for regido por estatuto próprio, aí vai depender muito do que está previsto nesse estatuto próprio, que pode ser federal, estadual, municipal. Okay. Pode ser maior, a licença pode ser menor. Cada estatuto tem um regimento, tem o seu critério. Exatamente. Ok, tá bom. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Olá, voltamos com o Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Silvio Seni, consultor e OB da SES Brasil. Bom, vamos continuar aqui falando ainda de licença paternidade, Silvio. Eu sei que existem algumas informações, na verdade, que causam mais dúvidas entre as pessoas que vão usufruir desse benefício. Eu queria que você falasse, por exemplo, em relação aos dias que o pai, por exemplo, vai pegar desses 5 ou 15 dias. Eles são corridos, eles são úteis e quando acontece dentro do período de férias, o que você pode explicar para a gente como que é? Ok. Bom, a legislação, a Constituição Federal, quando ela fez a previsão da licença paternidade,
ela, claro, a Constituição ela não dá detalhes, ela cria direitos e ela deixa para o que vem abaixo dela, hierarquicamente falando, as leis, os decretos, especificarem. Mas a gente não teve essa especificação na época, né? Perfeito. O que houve na época foi uma instrução normativa do Ministério do Trabalho que tentou esclarecer alguns pontos da Constituição, inclusive esse, né? E ali a gente foi levado a entender que, até por força do objetivo da criação da licença paternidade, a gente foi levado a entender que o benefício deveria ser contado em dias corridos. Porque é uma coisa até lógica, né? Se existe um evento que é um nascimento, e nos primeiros dias é quando a mãe precisa de mais apoio, Exatamente. e a própria criança também, então a gente entendeu, olha, por exemplo, a criança nasce numa sexta-feira à noite. O pai não vai começar a prestar assistência só na segunda-feira. Não tem né? lógica isso, A gente até brincava, falava, ele vai ficar engraçado. 2 dias festejando com os amigos, depois na segunda-feira ele vai começar. Então não pode ser assim. Ele vai precisar estar junto ali a partir do evento. Então, independentemente dos dias que vem depois, se é sábado, se é domingo, se é feriado, a gente sempre informou e informa até hoje que são dias corridos a partir do evento. Só que isso não é pacífico, tá? Existem até doutrinadores do direito do trabalho que entendem que seriam dias de trabalho. Dias úteis. Dias úteis, né? Que seriam dias que a legislação ela estaria dispensando o trabalhador durante 5 dias de comparecer ao seu trabalho sem prejuízo do seu salário. Mas não é uma corrente predominante, tá? Não é o que predomina. Mas existe essa discussão até hoje. Né? Mas não tem muito sentido, né? Tudo bem que as pessoas têm direito de não concordar com... Inclusive é o que acontece, que até você me perguntou, com relação às férias. As férias, exatamente. Né? Porque o empregado ele já está de férias. Porque tem muita gente que se programa, sabe que o filho vai nascer em determinada época, se programa já para sair de férias, ficar mais tempo com a mãe e com a criança. Né? Então, se ele já está em férias, a proteção da lei ela perde o sentido. Porque ele já está acompanhando. Né? Então, ele não usufruiria, por exemplo, vamos dizer que ele tirou 20 dias de férias e mais 5 dias por direito de licença paternidade? Não seria assim. Esse é o entendimento predominante, porque existe corrente contrária também. Né? Mas quando os 5 dias recaírem totalmente dentro das férias, as férias então já estão absorvendo esse período. Aliás, isso acontece também com casamento, com falecimento. Sim. Tudo que acontece dentro das férias, o período de férias já absorve tudo isso. Agora, se, por exemplo, a criança nascer no último dia de férias da pessoa, ele está de férias, é o último dia, criança nasceu. Então, as férias vão absorver apenas 1 dia da licença paternidade. Ele teria mais 4 pela frente, porque ele teria que voltar a trabalhar. Esse caso também, a gente pode falar aqui, apesar de não ser nada muito agradável, mas, por exemplo, no caso do falecimento da criança, né? Como é que funciona, por exemplo? Isso acontece bastante. E acontece, né? Acontece, a gente tem muito questionamento a esse respeito. Porque se, por exemplo, houve o chamado natimorto, criança nasceu morta, ou viveu pouco tempo, horas às vezes, e falece, né? Então, quer dizer, ele teria direito, legalmente falando, a licença paternidade e teria direito também, está previsto lá no artigo 473 da CLT, 2 dias em função do falecimento. Agora, como os 2 eventos aconteceram praticamente ao mesmo tempo, né, então a licença maior absorve a licença menor. A licença menor. Agora, como eu falei agora há pouco lá na questão das férias, se, por exemplo, a criança nasceu, ele teve os 5 dias, se no 3º dia, por exemplo, da licença paternidade, a criança falece, ou no 3º não é um bom exemplo, no 4º dia a criança falece, né, ele ainda teria mais 1 dia pela frente. E aí ele tem a licença pelo falecimento. Pelo falecimento, quer dizer, são mais 2 dias. Se passar do período da licença paternidade, ele passa a ter direito. Os 2 dias. Ele passa a ter direito. Enquanto ela estiver dentro dos 5, uma absorve a outra, infelizmente. Ok. Silvio, e
quais são as características e as questões relacionadas à licença paternidade, aos fatos de adoção, por exemplo? O que nós temos aí de A licença paternidade, ela não se aplica à adoção. Tá? Não se aplica à adoção. Já é diferente do salário maternidade, né? Mas a licença paternidade, se alguém adotar uma criança, ele não tem direito aos 5 dias. Né? A lei não prevê essa possibilidade para adoção. Licença paternidade está ligada a parto. Ok. Né? Inclusive é importante também a gente falar essa questão do parto, porque... Mas o pai tem algum direito, quem adota tem algum direito, por exemplo, a salário, alguma coisa? Se a gente for pro aspecto do salário maternidade, aí sim existe uma novidade na lei. Ok. Né? Isso a gente fala, então, quando nós formos falar de maternidade. Isso. Agora, em relação estava até falando sobre parto, porque, por exemplo, muitas vezes acontece um aborto, que é diferente de parto, né? Lógico, a gente não entra no detalhe porque não é do nosso conhecimento, mas o aborto é quando existe a expulsão do feto naturalmente ou provocadamente para não causar risco até à mãe, né? Então, se ocorrer um aborto, ou seja, se o evento ele for diagnosticado pelo médico que está atendendo como ocorrência de um aborto, então não houve parto, não houve nascimento, ainda que a criança nascesse morta. Então não há que se falar em licença paternidade. Tá? Então a mãe sofreu um aborto, aquele trabalhador ele não tem direito à licença paternidade porque não houve parto. Agora, se houver parto, ainda que não seja lá no período normal, seja um parto antecipado, por exemplo, com natimorto, ou seja, criança morta já, aí ele tem direito aos 5 dias. Ok. Ainda falando sobre licença paternidade, Silvia, eu queria que você, como você trabalha com isso no seu dia a dia, e acredito que você tenha observado as características desse tipo de benefício. Mas agora a minha pergunta ela é mais relacionada do ponto de vista da empresa. Pela sua experiência, esses benefícios, no caso específico de licença paternidade, ele provoca, por exemplo, há uma discussão que provoca queda de produtividade dentro das empresas. As empresas elas são solícitas para esse tipo de solicitação, de demanda por parte do trabalhador. Como é que é essa questão aí dentro das empresas? Eu quero dizer o seguinte, é um problema para as empresas? Eu não acredito que seja um problema, né? Porque isso já existe desde 88, então, por exemplo, nós não temos questionamentos no sentido, eu sou obrigado a pagar licença paternidade. Não, toda empresa sabe que isso existe, já desde 88, então quanto a isso é tranquilo, né? O que muitas vezes a empresa questiona, é claro que a empresa, se pudesse, teria o empregado lá dentro 365 dias por ano, né? Mas ela sabe que ela tem uma legislação trabalhista a cumprir. O grande problema da nossa legislação trabalhista, infelizmente, é que a nossa CLT é muito antiga, ela é ultrapassada, ela não é atualizada como deveria. A nossa lei trabalhista, ela está muito travada, né? Hoje em dia a gente está mais na mão da justiça do trabalho do que os juízes entendem do que propriamente na nossa legislação, pura e simplesmente. Mas o que as empresas muitas vezes elas questionam a gente é se o empregado ele pode, por exemplo, negociar esses 5 dias. Não, meu filho nasceu. Para um outro fim, por exemplo. Meu filho nasceu, mas eu não quero ficar 5 dias em casa agora. Eu quero tirar esses 5 dias depois, lá na época das minhas férias, ou para juntar com feriadão, ou lá no final do ano, perto do Natal. Bom, a legislação não vai nesse detalhe. Só que, como a gente falou agora há pouco, o objetivo do legislador foi que, a partir do evento, o empregado estivesse ao lado da mãe e da criança. Então, partindo desse pressuposto, a gente chega à conclusão de que, se houver qualquer negociação em cima desses 5 dias, está desvirtuando a aplicação da lei. Perde o sentido, né? Exatamente. Para encerrar, Silvio, esse tema licença paternidade,
Minha última pergunta é a seguinte: eu li que alguns especialistas têm questionado que essa possibilidade de mais 15 dias, que é facultativa, né, não tem dado resultado, né? Eu queria que, e você já falou um pouquinho disso, porque isso está relacionado ao benefício fiscal, né? Você acredita que realmente o fato de não estar dando resultado está relacionado à questão do benefício fiscal, ou porque ainda é uma discussão nova, uma questão nova dentro das empresas? Acho que tem um pouquinho das duas coisas, né? Primeiro que tem muita falta de informação. Né? Se isso é obrigatório, se não é obrigatório, como é que vai funcionar, tal. E também a questão até do próprio benefício, né? Que as empresas ainda não se sentiram atraídas por isso, porque quem foi um pouco mais a fundo para entender o que está acontecendo já percebeu que tem que aguardar, isso tem que aparecer lá no orçamento da União, para daí no ano seguinte ele vai ter benefício. Então, essa análise, a gente vai ter uma... Já é um fator desestimulante, claro, né? Que desestimula, né? A gente vai poder saber melhor isso quando isso entrar em vigor, né? Estiver na legislação, na lei orçamentária, e no outro ano, aí, a partir de 1º de janeiro, quem fizer isso vai ter benefício. Aí a gente vai conseguir saber se isso vai atrair as empresas ou não. Mas, por enquanto, ainda é muito fraco. Assim, adesão, alguém que já esteja pagando, deve ser muito pouca gente. Ok. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. Para os associados que procuram descanso nas férias, fim de semana e feriados, a colônia de férias Sindepress de Praia Grande é um privilégio. A poucos minutos de São Paulo, possui chalés com capacidade para 6 pessoas, todos equipados com fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios de cozinha, ar-condicionado, ventilador e televisão LCD. Não deixe de fazer sua reserva. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepress.org.br. E-mail benefícios@sindepress.org.br. Olá, estamos de volta com o último bloco do Sindepress Entrevista, que conversa hoje com Silvio Ceni, consultor IOB da Sage Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre licença maternidade. Silvio, mudando um pouquinho o tema, né, mas também tão importante quanto, e aí a gente às vezes fala, a licença maternidade já é uma lei também que já está bem divulgada, bem difundida, mas ainda há por parte dos trabalhadores e às vezes pelas empresas também muitas dúvidas, correto? Sim. Então a ideia hoje do programa é justamente assim, tentar esclarecer o máximo possível das dúvidas aí, principalmente dos trabalhadores. Então, para a gente começar falando desse tema, eu queria que você explicasse aqui como é que funciona a licença maternidade, né? E até se você puder voltar lá no passado, desde quando essa lei foi determinada. E aí, quem é que tem direito efetivamente a usufruir da licença maternidade? A licença maternidade a gente costuma chamar de um benefício substitutivo, né? Ele não é um benefício como uma aposentadoria, por exemplo, que vai durar para o resto da vida do trabalhador. Ele tem uma vida ali pré-determinada, atualmente de 120 dias, onde a Previdência ela garante que aquele trabalhador ele vai receber, aquela trabalhadora, melhor, que ela vai receber o valor correspondente ao seu salário ou a sua contribuição, se for um autônomo, uma autônoma, uma empresária, né, durante esse período. No caso das empresas, por exemplo, esse benefício ele é pago pela própria empresa. Né? Os 120 dias. Durante esses 120 dias, a empresa paga o salário da trabalhadora e quando ela vai pagar o que ela deve à Previdência Social, né, que são as contribuições patronais que ela tem todos os meses, ela pode se reembolsar desse valor. Quer dizer, esse valor volta para ela. Então, ele é um benefício previdenciário que é pago indiretamente pela Previdência. Quer dizer, não é a Previdência que paga diretamente para a trabalhadora, né? A empresa paga e se reembolsa do valor
naquilo que ela deve para a A própria empresa previdência. paga para a trabalhadora Isso. e depois a empresa, a Previdência reembolsa para a empresa, é isso? É ao contrário, né? A empresa ela deixa de pagar uma parte do que ela Tem deve que para a pagar pra Previdência para poder se ressarcir Entendi. daquele valor. Entendi. Houve também essa possibilidade de extensão de prazo dentro da licença maternidade, que são 180 dias, ou seja, 180 dias que somam 6 meses. Isso. Isso também está alinhado com a licença paternidade, como a gente já explicou aqui. Tem que Isso. estar cadastrado no programa Empresa Cidadã. Exato. Isso já existe, né, há mais tempo, ou seja, aquela possibilidade do incentivo fiscal lá no imposto de renda da pessoa jurídica para o salário maternidade, ela já existe. Né? Então, a empresa hoje, existem várias empresas hoje que utilizam essa possibilidade, né? Ou seja, se cadastram no programa Empresa Cidadã, e aí a trabalhadora, porque a trabalhadora ela pode até não querer os 180 dias. Sim. A legislação deixou para Isso a trabalhadora decidir também. Então, se ela, no primeiro mês, após o nascimento da criança, ela pode requerer para a empresa. Se a empresa estiver cadastrada no Empresa Cidadã, que é uma opção também, aí a empresa vai conceder para ela mais 60 dias, né? E aí ela vai poder utilizar esse valor, porque a Previdência vai pagar até 120 só. Sim, entendi. E ela vai poder utilizar esse valor que ela vai pagar para ela em relação a esses 60 dias para abatimento lá no imposto de renda da pessoa jurídica. Lembrando, Silvio, que também funciona só para as empresas que têm lucro real, esse benefício. Ah, sim, isso né? é importante. O benefício ele só é possível para as empresas regidas pelo lucro real, que seguem o regime do lucro real. Para as outras empresas, se quiserem fazer isso, podem, claro, não tem problema nenhum, mas não vai ter o incentivo lá na frente. Né? Ok. Silvio, eu queria que você explicasse, essa é a parte que inclusive as pessoas têm muita dúvida. Por exemplo, a empregada doméstica hoje, ela também tem direito à licença maternidade? Tem direito. Uma pergunta importante essa. Isso. Só que aí quem paga diretamente é a Previdência Social. Nesse caso é a Previdência Social. É. No caso das autônomas também, exatamente. a Previdência Vamos que dizer, paga. tem alguém desempregado, tem uma mulher desempregada e ela vai ganhar um bebê, mas ela paga, por exemplo, o INSS. Ela tem direito à licença maternidade? Também é uma ótima pergunta, porque existe muita falta de informação em cima disso também. Se ela, por exemplo, ela é uma dona de casa, ela paga como facultativa. Isso. Tá? Que é a possibilidade que a legislação previdenciária dá. Se ela pagar como facultativa, ela também vai ter direito à licença maternidade, de acordo, claro, com o que ela recolhe. Né? Aí você fala de acordo com o que ela recolhe, o que ela isso Porque está referido ao salário maternidade, né? O que ela vai receber, né? Isso, exatamente. Agora, ela tem direito aos 120 dias, por exemplo. Tem direito a receber o benefício, porque aí, como ela já não trabalha, para ela tudo bem. Mas durante esse período, ela vai receber o benefício, normalmente. As autônomas, as empresárias, a mesma coisa. Ela tem direito a receber o benefício, porque ela é uma segurada obrigatória da Previdência Social. Ok. Eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, eu sou uma PJ, né? É uma pessoa jurídica, pago ali, associada aos meus impostos do mês, o INSS. Eu tenho direito à licença maternidade? É um contribuinte individual. Hoje em dia, a Previdência chama de contribuinte individual os autônomos e os empresários. Tá. E essa condição, ela é antiga, por exemplo? Ou essa condição, por exemplo, de eu ter direito a esse benefício? Ou é uma condição nova? Não é nova. Não é nova. Porque em 91 houve uma grande... a legislação previdenciária ela se adaptou à Constituição de 88. Houve uma grande reforma, que foi a edição das leis 8.212 de 91, que cuida do custeio da arrecadação previdenciária, e a 8.213, que cuida dos benefícios previdenciários. Então, a partir daí, essas leis elas trouxeram essas garantias. Silvio, a mulher pode
isso também a gente já falou no primeiro bloco e no segundo sobre essa questão, mas agora aqui no caso específico de licença maternidade, juntar férias e licença, por exemplo, isso é legal? Pode, mas a gente nunca pode esquecer o seguinte, isso é muito comum a gente receber questionamento nesse sentido, tá? Porque, é claro, para a mãe, né, ficar mais um mês ali de férias junto com a criança é maravilhoso, né, claro. Só que a CLT, ela faz uma exigência de que a empresa tem que avisar o trabalhador da concessão de férias 30 dias antes. Então, se a gente levar ao pé da letra o que diz a CLT, ela teria que voltar a trabalhar, receber um aviso de férias, Isso. ficar 30 dias trabalhando e sair de férias. Porque aí eles perguntam para a gente o seguinte, mas se durante a licença eu der a comunicação que ela vai estar em férias no primeiro dia. Exatamente. Existe uma discussão em termos de doutrina trabalhista. Mas eu vejo que muitas mães ajuntam isso. Não, é normal. Na realidade, acontece. Normal. Só que um fiscal do trabalho, ele pode autuar a empresa. Porque durante o período do salário maternidade, o contrato de trabalho ele é considerado interrompido. Né? Ok. Existe... Então nada pode acontecer em relação àquele contrato de trabalho. Exatamente. Quer dizer, a rigor não poderia. Ok, entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho também, de novo aqui, ainda sobre um assunto ainda bem delicado, que é, por exemplo, a mãe que perde o filho no parto. Né? Como é que fica a condição dessa mãe, né, em relação à licença maternidade, ao salário maternidade e, enfim, quais são suas experiências aí a gente sobre tem isso? Alguns aspectos muito importantes, né? Primeiro, se durante a gravidez ocorrer um problema e ocorrer um aborto, né? Um aborto não criminoso, lógico, e for declarado pelo médico, por exemplo, como aborto, ela não terá os 120 dias, ela terá apenas 2 semanas de salário maternidade. E aí ela já volta a trabalhar. Tá? Se houver parto, ainda que antecipado, a gente já soube de casos de criança que nasceu aos 5 meses de gestação e viveu. Ok. Houve um parto. Ela tem direito aos 120 dias. Tá? Agora, algo que a gente recebe questionamento é assim, a mãe, a criança nasceu, ou já nasceu morta, ou morreu logo após. Aí a mãe tem aquele problema assim de não querer ficar fora do trabalho, porque acha que o trabalho, inclusive, é uma distração. Exatamente. Não quer ficar naquele ambiente familiar, não lembranças. gostaria de ter esse tempo todo pela frente, né? Só que a legislação, ela não prevê a possibilidade de você desistir do benefício do salário maternidade, né? Cancelar o salário maternidade. Interromper, né? Então, eles nos questionam e a gente, é claro, num aspecto prático, bem preventivo, a gente fala o seguinte, então, faça um documento, né, onde aquela pessoa, ela declara que ela não quer os dias e, logicamente, a empresa não vai também pagar e se reembolsar do valor, porque a pessoa vai estar trabalhando. Mas isso é no campo prático, né? A legislação ela não entra nesse mérito. Nesse mérito, né? Silvio, para a gente encerrar a última pergunta, com essas mudanças todas que a gente tem acompanhado em relação a uma possível reforma trabalhista, né? Esses 2 pontos que nós tratamos aqui hoje, eles estão cotados a alguma mudança dentro dessa possível reforma trabalhista, esses benefícios, esses direitos do trabalhador? O que você tem algum conhecimento? Olha, esse tema reforma trabalhista é tão delicado, porque a nossa legislação trabalhista e até a própria previdenciária, né, ela precisaria de uma reforma praticamente total, né? Ela teria que ser adaptada à nossa realidade, né? A modernidade, a tecnologia, né? A gente tem muito problema hoje em dia com trabalhadores em função da facilidade que o empregador tem com o empregado, que tem um celular, que tem um tablet, qualquer coisa que permite a ele conversar com a pessoa a qualquer momento. Então, isso não existe essa regulamentação na legislação. E até do aspecto previdenciário, né?
a gente percebe que existe muita apreensão nas pessoas, nos trabalhadores, em função dessas notícias de uma possível reforma previdenciária, principalmente na aposentadoria, né? O que vem pela frente aí, né? Mas a Previdência, por exemplo, ela tem que ser planejada com 15, 20, 25 anos, né? Porque aqui no Brasil a Previdência trabalha no que a gente chama de pacto de gerações, né? Uma geração ela financia a aposentadoria do outro, da próxima geração. Do que saiu do mercado. Só que a nossa pirâmide ela mudou de feição, né? Antigamente a gente tinha a base enorme porque o crescimento vegetativo da população era muito grande, então esse pessoal todo ia entrar no mercado de trabalho e ia pagar. Entendi. Só que isso mudou completamente, né? É uma outra Hoje em realidade. dia, o nosso país tem muito mais velhos que recebem benefício previdenciário e a quantidade de pessoas que entram no mercado se tem um medo muito grande que lá na frente não vão conseguir financiar essa geração mais velha. Okay. Então, existe muita apreensão nisso, né? Mas, claro, mexer em benefício, É sempre polêmico e tenso, né? E vai acontecer, né? Não tem jeito. Uma mudança aqui, outra ali, sempre vai acontecer. Ok. Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui. Acho que foi bem esclarecedor falar desses temas hoje, oportuno, né? E resumindo, assim, são temas que, apesar de polêmicos, né, apesar de cheio de detalhes, mas tem uma função social muito importante para a família, né? Então, a licença paternidade, a licença maternidade tem assim um sentido único, que é, na verdade, a estruturação familiar, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar aqui desse detalhe. Ok? Muito obrigada mais uma vez, Silvio. Eu que agradeço. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.